Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Soube que vocês estão se preparando para um concurso que tem direito tributário nas disciplinas, certo? Vai cair questão do CTN, do Código Tributário Nacional, verdade? Que tal testar os seus conhecimentos? Imagino que 10 questões comentadas de legislação tributária sobre o CTN vão te ajudar, né? Legal! Melhor ainda se for da banca que está organizando a prova, né? Muito bem, então se você está no concurso do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás, você está no vídeo certo. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Antes de entrar na sequência de vídeos, deixa eu dar um último alerta para vocês. Todos os vídeos que vocês vão ver na sequência, eles estão um na sequência do outro, tá? E a gente cortou, fez uma edição da parte introdutória para ficar mais rápido. Se você quiser ver cada um dos vídeos separadamente, não tem nenhum problema, você vai encontrar ele aqui na nossa playlist. A nossa playlist tem quase 500 vídeos, então você pode imaginar que é uma diversidade de banca muito grande. Então você tem questão do CESP, Sesgran Rio, FGV, VUNESP, AOCP, Avança Mais, próprio CS-UFG, FADESP e aí por diante. Beleza? Se ficou alguma dúvida, se ficar alguma dúvida, pode mandar seu comentário. Lembrando que os vídeos estão um na sequência do outro e se você quiser vê-los de forma completa, né, com a parte introdutória, só acessar a playlist. Forte abraço, boa preparação e até a conquista da sua vaga. Valeu! Da UFG para Aparecida Preve, cargo assessor jurídico ano 2017. Em matéria de crédito tributário, o Código Tributário Nacional prevê o quê? Portanto, mais uma questão do tipo positiva, precisamos encontrar a alternativa correta. A letra A diz: a dação em pagamento é modalidade de extinção de crédito, mediante entrega de bem móvel nos termos e condições fixados pela legislação da pessoa jurídica competente. Muita gente boa caiu na pegadinha. É uma pegadinha muito cruel. Por quê? Está quase tudo perfeito. Só que a dação em pagamento é bem imóvel, não bem móvel. Olha só tirou a letrinha I aqui e derrubou dezenas de pessoas que leem muito rápido. Então tomem cuidado, leiam devagar, desconfiem, né? Então, essa pegadinha reconheço, né? A mãe do examinador deve ter sido homenageada por muitos de vocês. Mas faz parte, né? Tem que ficar esperto. Letra B de bola diz que a prescrição é forma de extinção do crédito que ocorre quando a Fazenda Pública deixa transcorrer o prazo legal sem constituir o crédito tributário mediante lançamento. Tá uma descrição muito boa para o Instituto da Decadência. Prescrição acontece quando o crédito tributário já foi constituído, quando já houve lançamento. Depois do lançamento, o ente público, né, o sujeito ativo, ele tem aí um período para cobrar esse crédito, né? Então é diferente, a decadência é o que está sendo comentado aí na descrição e prescrição é outra coisa, está errado. Letra C diz que a compensação é a hipótese de extinção do crédito a ser realizada pelo sujeito passivo, independentemente de existência de lei específica, bastando a comprovação de liquidez e certeza do crédito. Já deu para desconfiar que está esquisito, né? Esquisito errado, né? Você, para fazer compensação, tem que ter uma lei muito específica, muito detalhada, porque senão vira bagunça, né? Isso aqui é fácil de eliminar. Letra D de dado, por eliminação, é o gabarito, mas muita gente pode ter ficado em dúvida, porque não é muito comum. A letra D diz que o pagamento do crédito pode ser efetuado em estampilha nos casos determinados em lei, mas a perda ou destruição desta não dá direito à restituição do valor pago, salvo nos casos prescritos na legislação. Professor, o que é estampilha? Estampilha é selo, né? Então existe a possibilidade de pagamento via selo, um selo específico, né, para esse tipo de situação. E a perda ou destruição desse selo não dá direito à restituição do valor pago, salvo nos casos prescritos na legislação. Onde está isso, amigos e amigas? Artigo 162. O pagamento é efetuado, inciso 2, nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado ou por processo mecânico. Parágrafo 4º diz que a perda ou destruição da estampilha ou erro no pagamento por esta modalidade não dão direito à restituição, salvo nos casos expressamente previstos na legislação tributária ou naquelas que o erro seja imputável à autoridade administrativa. Portanto, amigos e amigas, confirmado o gabarito letra D de dado. Espero que vocês tenham acertado. UFG, Universidade Federal de Goiás. Concurso para a Câmara de Anápolis, em Goiás, cargo analista administrativo, ano 2017.
A ação anulatória de decisão administrativa que denega a restituição de crédito tributário pago indevidamente prescreverá em... Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva, precisamos encontrar a resposta certa. Combinado? Como todo concurso, como toda questão, sempre existe uma alternativa que é meio, que eu costumo dizer, que é aquela meio absurda, né? Então, se você analisar aqui as opções, lembrando, né, quem estudou um pouco de direito tributário, que você tem prescrição e decadência, tem um prazo de 5 anos, não faz sentido você ter uma alternativa que fale em 10 anos, né? Está muito exagerado esse prazo. Agora, 2 anos, 3 anos e 5 anos são prazos razoáveis. E quem poderá decidir, né? Claro, o CTN. Você precisa saber do artigo 169, que diz que prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. Portanto, gabarito letra A de abelha, meus amigos e minhas amigas. Mais uma questão da UFG, para a Câmara de Anápolis, em Goiás, cargo analista administrativo, ano 2017. Um determinado diretor de uma empresa de direito privado atua com excesso de poderes, gerando um crédito tributário. Diante dessa atitude, mais uma questão do tipo positivo, amigos e amigas, questão sobre o excesso de poderes, o diretor que atua exorbitando as suas funções e gera um crédito tributário, né? E aí, o que vai acontecer? Vamos pensar. Primeiro, eliminar as alternativas absurdas. A alternativa A diz que a responsabilidade é única e exclusiva da empresa. Será? O cidadão dá um maior desfalque, né? Emite um monte de nota fiscal aleatória, tem que pagar um monte de tributo e a culpa fica para a empresa? Tudo beleza, o cara sai de boa, tranquilo? Obviamente que não, né? A alternativa A é aquela absurda, A de absurdo, podemos eliminar. Da letra B diz que o diretor responderá subsidiariamente. A letra C, o diretor responde solidariamente com a empresa. E a letra D, o diretor responde pessoalmente. Subsidiariamente, dá para desconfiar que tem coisa errada, porque subsidiário é aquele que entra depois que o principal não é encontrado, vamos por assim dizer. Fica esquisito, né? O cara faz tudo errado, a empresa responde primeiro, depois ele. A letra C gera uma certa dúvida, solidariamente com a empresa? Ou a letra D, o diretor responde pessoalmente? Quem utilizou bastante bom senso e conhece um pouco de direito tributário, vai assinalar a letra D de dado, que é o gabarito. Por quê? Artigo 135 do CTN. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, quem? Inciso 3º, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, né? O diretor de uma empresa, o gerente de uma empresa, se começar a dar louca nele, começa a fazer um monte de bobeira, além, né, de ser mandado embora, isso é óbvio, ele vai ter que responder pessoalmente pelos tributos, né? O UFG para a Câmara de Anápolis, em Goiás, cargo analista administrativo do concurso de 2017. Uma criança de 2 anos de idade, no tocante à capacidade tributária prevista no CTN. Portanto, amigos e amigas, uma questão positiva e clássica sobre esse tema, né? Clássica. Eu vi uma questão muito interessante, muito parecida com essa, acho que de outra banca, que fala um youtuber que é menor de idade, recebeu muito dinheiro, etc. E aí, como é que fica a capacidade tributária desse cidadão, dessa cidadã? Como é que fica numa criança de 2 anos de idade? Eu digo que é uma questão clássica porque é intuitivo das pessoas pensarem na questão do direito penal, 18 anos. Tem a questão dos 16 anos, que tem a ver com direito eleitoral, né? Então, as pessoas começam a viajar. Aí a gente separa quem estudou direito tributário de quem não sabe nada, né? Esse é o tipo de questão que separa os alunos. Porque o aluno que estudou, ele sabe perfeitamente que a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Ou seja, a criança de 2 anos de idade, ela é sujeito passivo, ela é contribuinte. Professor, mas como é que você vai cobrar o tributo de uma criança, ainda usa fralda, não sabe ler nem escrever? Não tem problema nenhum, o CTN já previu essa possibilidade.
Artigo 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, no caso a criança, respondem solidariamente com esse nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Os tutores e os curadores pelos tributos devidos pelos seus tutelados ou curatelados. Esse é o exemplo, né? Estou dando o exemplo de uma criança órfã, mas aí pode ser os pais, né, e os responsáveis, que é o inciso primeiro, os tutores e os curadores. No caso de uma criança que seja órfã, né, que tenha herdado uma fazenda, quem vai pagar o ITR? Os tutores e os curadores, né? Pelos tributos devidos pelos seus tutelados ou curatelados. Então, tranquilamente, gabarito letra A de abelha, né? Não precisa esperar 18 anos, 16 anos, não tem nada de absolutamente incapaz. Cuidado, as pegadinhas do direito penal e do direito civil, né, que as pessoas às vezes estudam muito de direito penal e direito civil e não estudam direito tributário. Questão da UFG e uma questão que eu gosto muito, a questão tipo prática. Foi para a Prefeitura de Goianira, cargo fiscal de tributos em 2019. O município de Beleza Pura publicou em maio de 2018 a Lei 12345, que majorou o valor das multas referentes ao imposto sobre serviço de qualquer natureza de 5% para 7%. Em fevereiro de 2019, o fiscal de tributos municipal verifica que determinado contribuinte não havia recolhido o ISS-QN referente ao mês de abril de 2018. Além de proceder com o lançamento do tributo devido, ele inclui multa que deverá ser de... Portanto, amigos e amigas, uma questão positiva: qual é a porcentagem da multa? Tenho que dizer para vocês, amigos e amigas, que esse tipo de questão, não apenas na questão, né, porque no concurso você tem uma situação controlada, normalmente é apenas um tributo, ou seja, fica mais simples de resolver. Mas não apenas para essa questão, para você evitar erros, como no dia a dia prático, você precisa fazer o quê? Linha do tempo, a linha do tempo para você não se perder. Se você não fizer a linha do tempo quando você está fiscalizando, você vai sentir dificuldades. O que diz a nossa linha do tempo? Que em abril de 2018 houve a falta de recolhimento do ISS-QN, a multa naquela época era de 5%. Depois, em maio de 2018, a Lei 12345, né, 12345, majorou a multa de 5% para 7%. E em fevereiro de 2019, a fiscalização descobre o não recolhimento do ISS, que era referente a abril de 2018. Então essa aqui é a linha do tempo. Com isso, agora fica mais fácil de você entender o problema. Se você não fizer isso, provavelmente você vai errar, né? Então, sigam a linha do tempo. Agora, o nosso querido CTN. O que ele diz no artigo 144? Que o lançamento reporte-se a data de ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Beleza? Aí tem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que diz que aplica-se ao lançamento da legislação que posteriormente à ocorrência do fato gerador tem instituído novos critérios de apuração, processo de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto nesse último caso para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. E o disposto nesse artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data que o fato gerador se considera ocorrido. Então, para o caso em questão, aplica-se integralmente o caput, né? Reporte-se a data de ocorrência do fato gerador. Agora, com essa informação, vamos aí anotar, fazer observações na nossa linha do tempo. Então, em abril de 2018, né, que a lei, né, de então dizia que a multa é de 5%. E temos que anotar aqui que a lei 12345 não retroage, porque não é nenhuma dessas situações aqui do parágrafo 1º nem do parágrafo 2º, beleza? Então, em resumo, você vai cobrar 5% em razão do princípio da irretroatividade tributária, gabarito letra B de bola. Por que não é princípio da anterioridade? Porque princípio da anterioridade é quando você tem a instituição de um novo tributo, né? Não é a majoração de uma alíquota, não é o caso. Aí está sendo modificada a porcentagem da multa. Cuidado, tá? Então, gabarito letra B de bola. Questão da Universidade Federal de Goiás, Prefeitura de Goianira, cargo fiscal de tributos no ano 2019. Conforme a legislação tributária, as taxas são os tributos vinculados, portanto, uma questão positiva, e nós temos aqui temos que encontrar aqui qual a alternativa que complementa essa frase aqui. As taxas são tributos vinculados que fazem alguma coisa, né?
A letra D diz que seriam vinculados ao exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e indivisíveis, prestados a contribuintes ou postos à sua disposição. Temos um probleminha aí, né, que invalida a alternativa. Não é serviços específicos e indivisíveis, é serviço específico e divisível. Tá? Letra D está incorreta. Letra C diz ao exercício do poder de polícia ou pela utilização apenas potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, aqui já corrigiram, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Só que aqui erraram, né? Não seria apenas potencial. Está errada a letra C. Da mesma forma, a letra B tem um erro parecido, diz ao exercício do poder de polícia ou pela utilização apenas efetiva de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados a contribuintes ou postos à sua disposição. Não seria apenas efetiva. Gabarito letra A, ao exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Tá certo disso, professor? Eu estou. Tenho o respaldo do CTN. Artigo 77 diz que as taxas cobradas pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios, no âmbito das suas respectivas atribuições, têm como fato gerador exercício regular, poder de polícia ou utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Gabarito letra A de abelha, eu espero que você tenha acertado. Mais uma questão da UFG, para a Prefeitura de Goianira, cargo fiscal de tributos, concurso de 2019. O lançamento tributário, para tornar a obrigação tributária líquida, certa e exigível, é ato administrativo apto a quê? Mas uma questão positiva, uma questão relativamente clássica sobre a definição do lançamento tributário. Vamos começar de baixo para cima, eliminando as absurdas. Letra D diz, instituir a hipótese de incidência tributária. O lançamento vai instituir a hipótese de incidência tributária? Quem institui a hipótese de incidência tributária, quem é? A lei, a legislação, né? Ele define onde, né? Qual é o fato gerador, qual a hipótese de incidência, é a lei que faz isso. Praticar o fato gerador do tributo. Quem pratica o fato gerador do tributo? Quem é? Sujeito passivo, contribuinte. Nada a ver com o lançamento tributário. Errado. Expedir a certidão de dívida ativa. Quem faz a expedição de dívida ativa é o sujeito ativo, o governo, né? Então, a letra B está errada. E a letra A, clássica, né? É a definição, né? Da função do lançamento tributário. A função do lançamento tributário é constituir o crédito tributário. Gabarito letra A de abelha, espero que vocês tenham acertado a questão. FG para a Prefeitura de Goianira, cargo fiscal de tributos no ano 2019. Leia o relato da situação hipotética a seguir. O município Z construiu um complexo esportivo no bairro Y a fim de que sejam desenvolvidas atividades esportivas para toda a população. A obra acarretou valorização imobiliária de inúmeras residências do bairro Y próximas ao complexo. Em razão disso, o município Z instituiu contribuição de melhoria para custear o valor global da obra, rateando o valor entre todos os imóveis do município. Na hipótese, segundo as regras pertinentes à contribuição de melhoria, a exação instituída é, portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva sobre esta situação do município Z. E aí, amigos e amigas, essa contribuição de melhoria está de acordo com a legislação? Vamos ver o que diz o CTN. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Não está dizendo nada do município como um todo, do estado como um todo, do país como um todo. Então, amigos e amigas, né? Se nós vemos aqui que eles ratearam o valor entre todos os imóveis do município, você não pode dizer que isso aqui é válido, né? Vai contra o CTN, podemos eliminar a letra B e a letra D. E a letra A diz que é inválida, pois o município Z não tem competência tributária para instituir a referida contribuição de melhoria. Está errado, a gente acabou de ver que a contribuição de melhoria pode ser instituída por União, Estados, municípios, não tem problema algum. Então, a letra A, essa parte está certa, mas o motivo está errado, a justificativa está errada. E a letra C, o nosso gabarito, é inválida, pois o valor global da obra não poderia ser rateado entre todos os imóveis localizados no município, mas apenas cobrado em relação aos imóveis que experimentaram valorização imobiliária. Gabarito, portanto, letra C de casa, das casas que tiveram valorização imobiliária. Hoje, a UFG vai exigir do candidato um conhecimento específico. Questão da Prefeitura de Goianira para o cargo de fiscal de tributos.
ano 2019. A Lei nº 5.172 de 66, conhecida como CTN, que institui normas gerais de direito tributário aplicável a todos os entes políticos, foi elaborada na vigência da Constituição de 1946, que não previa distinção entre lei ordinária e lei complementar. Todavia, recepcionada pela Constituição de 88, que prevê tal distinção, em matéria tributária caberá à lei complementar, entre outras, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente para... Portanto, amigos e amigas, uma questão positiva sobre a história do CTN, veja, é especificamente sobre o CTN, né? Foi criado na vigência da Constituição de 46, né? Trata de matéria tributária, mas e aí? Como é que nós vamos identificar o gabarito? Apesar de a questão ter no núcleo o CTN, quem vai ajudar a responder a questão? Qual é? A Constituição de 88. Que diz no seu artigo 146 que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários, que é a letra B de bola, meus amigos e minhas amigas. Então é uma questão meio pegadinha, né? Porque você acha que você vai responder com conhecimento do CTN, quando na realidade você precisa de ajuda da Constituição. Beleza? O FG é para a Prefeitura de Goianira, cargo fiscal de tributos em 2019. Em regra, a lei tributária não produz efeitos retroativos. Todavia, o Código Tributário Nacional permite a retroatividade de lei tributária quando esta for. Então, amigos e amigas, questão positiva sobre a retroatividade da lei tributária. Será que pode? Pode. O que a gente primeiro tem que ver é que o termo reinterpretativa não consta no CTN, né? Isso é uma invenção do examinador, portanto a gente pode eliminar a letra A e B. Então, é possível, por eliminação, a gente percebeu que é possível a retroatividade quando a lei for interpretativa. E tem mais uma outra possibilidade, né? Quem vai decidir para nós é o CTN. A lei se aplica ao fato pretérito, ou seja, é retroativa em qualquer caso quando for expressamente interpretativa, ou, tratando-se em ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Resumindo, se for expressamente interpretativa, ela retroage sempre. Se ela der uma multa menor para o contribuinte, ela retroage. Então ela é sempre mais benéfica. Se for mais benéfica, no termos da multa, ela pode retroagir. Então o gabarito é a letra C, interpretativa e ou combinar ao ato que não tenha sido definitivamente julgado, penalidade mais branda do que aquela prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Letra D está errada, porque ela fala de ato, inclusive aquele ato definitivamente julgado. A gente sabe, né? Quando transitou em julgado, acabou, não tem mais como voltar atrás, né? Então esse é o grande erro da letra D. Beleza? Gabarito letra C de casa. Espero que você tenha entendido e acertado. Se você ficou com qualquer dúvida, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!